Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Conto Pera, Uva ou Maçã, para Celso Cury. Rói as unhas no momento em que abro a porta, a bolsa comprimida contra os seios. Como sempre, penso, ao deixá-la passar, cabeça baixa, para sentar-se no mesmo lugar. Segundas e quintas, 17 horas, como sempre. Fecho a porta, caminho até a poltrona à sua frente, centro, cruzo as pernas, tendo antes o cuidado de suspender as calças para que não se formem aquelas desagradáveis bolsas nos joelhos. Espero algum tempo. Ela não diz nada. Parece olhar fixamente as minhas meias. Tiro devagar os cigarros do bolso esquerdo do paletó. Apanho um com a ponta dos dedos, sem tirar o maço do bolso. E fico batendo o filtro no braço da poltrona enquanto procuro o isqueiro no bolso pequeno da calça. Antes de acendê-lo, penso mais uma vez que não deveria usar esses isqueiros plásticos descartáveis. Alguém me disse que não são degradáveis. Não consigo lembrar quem, quando, nem onde ou porquê. Rodo o isqueiro maligno entre os dedos, depois acendo o cigarro e então ela diz: "Desculpe, mas acho que você está com as meias trocadas." Geralmente um cigarro dura entre 5 e 10 minutos. Como eu, para tranquilizá-la, tento gastar o máximo de tempo possível fazendo coisas como fechar a porta, puxar as calças, pensar em isqueiros e ecologias. Quase sempre ela fala somente quando termina o primeiro cigarro. Quase sempre depois que pergunto com extremo cuidado no que está pensando. Só então ela suspira, ergue os olhos, me olha de frente. Desta vez, porém, não suspira ao falar nas meias. Penso em dizer que acordei um pouco tarde demais, razoavelmente atrasado e que... Mas prefiro perguntar lento. "E isso te incomoda?" Ela contrai os ombros, de maneira que sobem até quase a altura das orelhas. Depois solta-os devagar, curvando-os para trás, convexos, como se fizesse uma massagem em si mesma. "Não é que incomode, só que... Olha, para falar a verdade, eu não me importo nem um pouco com as suas meias." Solta a última frase rápido demais, como se estivesse querendo se ver logo livre dela, e fica à espera, para ver o que eu digo. Mas eu não digo coisa alguma. Limito-me a dar outra tragada no cigarro, batendo a cinza do cinzeiro italiano trazido de Milão. Arrumo os óculos sobre o nariz. Estes aros estilo Nouvelle Vague precisam ser ajustados, sempre escorregando. Algumas quinza caem sobre minhas calças. Molho o indicador e o polegar para apanhá-la, sem que se esfarele. Jogo-a no cinzeiro. Ela espera. Olho fixamente para ela. Ela olha fixamente para mim. Depois baixa os olhos, enquanto seus ombros também tornam a subir e novamente a baixar. Quando chegam ao lugar normal, ela torna a erguer os olhos. Eu continuo esperando e resolvo ajudá-la, pausado. "Quer dizer então que você não se importa nem um pouco com as minhas meias?" Ela abre a boca sem falar. "Não foi o que você disse?" Ela suspira, estica as pernas, cruza os braços impaciente. Foi. Mas o que eu quero mesmo dizer é que hoje não estou disposta a gastar. Gastar não, passar. Não se sinta agredido, não é isso. O que acontece é que eu não estou disposta a passar. Eu aposto nas ameixas." Sem entender, espero. Ela também tira um cigarro da bolsa, remexe algum tempo, procurando fogo. Chego a estender meu isqueiro não degradável, mas ela já encontrou uma caixa de fósforos. Acende, sacode a chama no ar, decidida. "Escuta, hoje eu não estou disposta a passar aqui uma dessas suas horas de 45 minutos discutindo as razões sub- ou inconscientes de por que eu disse que você está com as meias trocadas, certo?" Eu bato o cigarro no cinzeiro. "É que aconteceu uma coisa." Eu descruzo as pernas. "Uma coisa muito importante." Eu olho o relógio suíço. Passaram-se 15 minutos. Volto a encará-la, esperando que continue a falar. Não continua, mas olha fixo para mim. As faces coradas, olhar brilhante como se estivesse um pouco de febre.
Espera um pouco mais. Agora que estou com as pernas descruzadas, basta estendê-las para ver a cor das meias. Chego a ficar tão curioso que faço um pequeno movimento para a frente. Talvez a bordô com friso branco e a xadrez de preto e vermelho. A cinza do cigarro torna a cair sobre as calças, mas desta vez não é necessário molhar o indicador e o polegar para levá-la ao cinzeiro. Basta uma leve sacudida para que caia sobre o tapete. Quando torno a olhar para ela, seus olhos brilham tanto que mais uma vez tento ajudá-la. Calmo. Mas que coisa tão importante assim foi essa que aconteceu? Ela baixa a cabeça, murmura alguma coisa para si mesma em voz tão baixa que não consigo ouvir uma palavra. Como foi que você disse? Pergunto. Ela apaga o cigarro, tensa, e responde. Quando vinha vindo para cá, tropecei num caixão de defunto. Se eu trouxesse muito lentamente uma das pernas até o lado direito da poltrona, dobrando um pouco o joelho, conseguiria ver a cor pelo menos de uma das meias. Mas ela continua. Quando dobrei a rua, daquele sobrado amarelo da esquina ia saindo um enterro. Tira outro cigarro da bolsa. Não foi assim. Antes eu tinha comprado 1 quilo de ameixas. Por um momento, fica com 2 cigarros nas mãos, um aceso, outro apagado. Depois acende um no outro. Também não foi assim. Ontem, eu dormi até quase 3 horas da tarde de hoje. Então, minha mãe me chamou para vir aqui. Para de falar, faz uma careta. Fico sem entender, até que ela apague o cigarro. Acendi o filtro. Que merda, disse ela. Mas ela nunca tinha dito um palavrão antes, eu penso. Escute. Talvez o verde musgo com losangos cinzentos e no outro pé a cinza com debrus vermelhos. Eu vinha vindo para cá, eu vinha vindo meio tonta, como sempre finco. Assim meio tonta, meio aérea, quando durmo tanto. E nem durmo. É mais uma coisa que aparece assim. Quem sabe? Nem sei. Que nem sei lá. Foi numa dessas barraquinhas de frutas que eu vi. Eu vinha de cabeça baixa, umas ameixas tão vermelhas. Eu vinha pensando numa porção de coisas quando... Que coisas? Pergunto. Que coisas o quê? As que você vinha pensando. Ah, ela acende outro cigarro do lado certo e fala soltando a fumaça. Sei lá, que eu ando muito triste. Uma merda tudo isso, mas não importa. Não me interrompa agora. Deixa eu falar, por favor, deixa eu falar. Tem uma coisa dentro de mim que continua dormindo quando eu acordo, lá longe de mim. Traga fundo e solta a fumaça quase sem respirar. Foi então que vi aquelas ameixas e achei tão bonitas e tão vermelhas que pedi 1 quilo. E era a minha última grana, certo? Porque meus pais não me dão nada. E daí eu pensei assim, se comprar essas ameixas agora, vou ter que voltar a pé para casa. Mas que importa? Volta a pé mesmo. Pode ser até que acorde um pouco e aquela coisa lá longe volte para perto de mim. E então eu vinha caminhando devagarinho, as ameixas, eu não conseguia parar de comer, sabe? Já tinha comido, acho que umas 6, estava toda melada, quando dobrei a esquina aqui da rua e ia saindo um caixão de defunto do sobrado amarelo da esquina, certo? Acho que era um caixão cheio, quer dizer, com defunto dentro, porque ia saindo e não entrando, certo? E foi bem na hora que eu dobrei. Não deu tempo de parar, nem de desviar. Daí então eu tropecei no caixão e as ameixas todas caíram, assim, paf, na calçada. E foi aí que eu reparei naquelas pessoas todas de preto, e óculos escuros e lenços no nariz, e uma porrada de coroas de flores. Devia ser um defunto muito rico, certo? E aquele carro fúnebre ali parado. E só aí eu entendi que era um velório, quer dizer, um enterro. O velório é antes, certo? É, confirmo, o velório é antes. Ficou todo mundo parado me olhando. Eu me abaixei e comecei a catar as ameixas na sarjeta. Eu não estava me importando que fosse um enterro e que tudo tivesse parado só por minha causa, certo? Apanhei uma por uma.
Só depois que tinha guardado todas de volta no pacote é que as coisas começaram a se mexer de novo. Eu continuei vindo para cá. As pessoas continuaram carregando o caixão para o carro fúnebre. Mas primeiro ficou assim, 1 minuto tudo parado, como uma fotografia, como quando você congela a cena no vídeo. Eu juntando as ameixas e aquelas pessoas todas ali paradas me olhando. Você está prestando atenção? Aquelas pessoas todas paradas me olhando e eu ali juntando as ameixas. Ela para de falar, fica olhando para mim, depois repete, me olhando, as pessoas, e eu juntando as ameixas. Ela apaga o cigarro, olha o relógio, faltam 15 minutos, acendo outro cigarro. Através da fumaça, percebo que ela toca com cuidado alguma coisa dentro da bolsa, sem abri-la, por sobre o couro. Imagino que vai tirar mais um cigarro, mas ela nem chega a abrir a bolsa, apenas toca nesse objeto no interior, distraída, com as pontas dos dedos e unhas roídas, tão distante que preciso trazê-la de volta, firme. No que você está pensando? Ela ri. Ela nunca riu antes, penso. Numa brincadeira besta que a gente tinha quando eu era mais guria. Aquela coisa de reunião dançante, Cuba Libre, você sabe. Tira o objeto de dentro da bolsa, mas permanece com ele fechado dentro da mão. Faz tanto tempo que eu não bebo, tanto tempo que eu não danço, tanto tempo, meu Deus, que eu não brinco. Será que ainda existe reunião dançante? E Cuba Libre, será que existe? E aquela brincadeira, será que alguém ainda brinca? Ela olha para mim. Imagino que o objeto em suas mãos deva ser uma caixa de fósforos. Era meio sacana, mas uma sacanagem boba, meio juvenil. Era assim. Uma pessoa tapa os olhos da gente com um lenço, depois aponta para outra pessoa e pergunta se você quer pera, uva ou maçã. Pera é um aperto de mão, uva um abraço, maçã é um beijo na boca. Eu ri de novo e me olha enviesada. Só que a gente dá um jeitinho de falar com a pessoa que pergunta e daí, quando ela aponta alguém que a gente tá afim, dá um puxão disfarçado no lenço. Então a gente pede maçã. Enquanto fala, percebo que esfrega suavemente aquele objeto contra a blusa, sobre os seios. Sorri mais ao dizer: foi a primeira vez que eu beijei de língua. Agora seus ombros estão um tanto baixos demais, quase curvos, côncavos. Os olhos brilham menos, começam a ficar meio enevoados. Acho que vai chorar. Procuro com os olhos a caixa de lenços de papel. E que mais? Penso em perguntar. Então ela endireita o corpo. Quanto tempo ainda falta? Olho o relógio. 5 minutos, respondo. Faltam 5 minutos, já não existem mais palavras. Ela cantarola, desafinada, com uma entonação que me parece irônica. Tem uma música assim, não tem? Ou acabei de inventar? Sei lá. Continua a esfregar aquele objeto contra a blusa. O que será? Penso sem interesse. Ela torna a olhar para as minhas meias. Talvez uma inteiramente branca, outra azul, listradinha de preto. Sei lá. Olha, antes de ir embora, eu quero dizer a você que eu aposto nas ameixas. Foi isso que me veio na cabeça depois que saí caminhando. E quando entrei aqui no edifício, de costas para o enterro, o tempo todo, sem olhar para trás, no elevador, na sala de espera, quando entrei e sentei aqui, o tempo todo, os olhos brilham mais. Nunca ela me olhou tanto tempo de frente antes. Eu quero, certo? Eu preciso continuar apostando nas ameixas. Não sei se devo, também não sei se posso, se é permitido. Sei lá, acho que também não sei se é dever ou poder. Mas agora estou sabendo de um jeito muito claro o que é precisar, certo? E quando a gente precisa, não importa que seja proibido. Querer? Interrompe-se, como se estivesse feito uma pergunta para si mesmo. Mas eu não disse nada, querer a gente inventa. Eu apago o cigarro e bocejo sem querer. Ou não, ela diz levantando-se. Ela nunca levantou-se sem que eu dissesse, bem, por hoje é só. Eu levanto também, sem ter planejado. Isso nunca me aconteceu antes. Ela continua esfregando o objeto contra a blusa. Só quando interrompe o gesto, a mão estendida para mim, é que percebo. Trata-se de uma ameixa, madura, cor de vinho tinto, de sangue talvez. Ela caminha até a mesa, coloca-a sobre a agenda ao lado do telefone. Isso é para você. Obrigado, eu digo sem querer.
Ela arruma os cabelos com os dedos antes de sair. Feliz ano novo, diz, batendo a porta. Os olhos cintilam. Mas estamos recém em setembro, penso em dizer. Apenas penso. Ela já fechou a porta atrás de si. Torno a abri-la, mas não há mais ninguém na sala de espera, além da secretária lixando as unhas. Fecho a porta outra vez e há um momento em que fico parado, ouvindo o barulho do relógio em contraponto com o ar-condicionado. Depois caminho até minha mesa, toco a ameixa. A cor de sangue, de vinho, parece refletir-se na superfície polida das minhas unhas. É tão lustrosa que brilha, a casca estufada, quase arrebentando pela pressão interna da polpa madura, que imagino amarela. Sumarenta, estalando contra os dentes. Deixo a ameixa de lado e pego a agenda embaixo dela. Resolvo telefonar para seus pais, aconselhando que a internem novamente. Mas antes preciso ver a cor das minhas meias. Quem sabe a lilás, com pomposos azul marinho. Os óculos tornam a escorregar para a ponta do nariz. Talvez a amarelinha listrada de branca. Não há tempo. A secretária começa a bater na porta. Chegou o próximo cliente.